Vamos lá, vamos começar com algumas perguntas comuns que eu sempre recebo nas palestras, em interações, nas minhas redes sociais. O pessoal sempre pergunta, então eu vou jogar algumas aqui, aí a gente vai batendo um papo. Se você quiser trocar ideias aqui comigo, fique bem à vontade, ok? Pergunta número 1: posso tratar depressão com coaching? A resposta é não, não deve. Olha só, na semana passada eu fiz uma live que falou sobre a diferença entre psiquiatria, psicologia e coaching. Se você ainda não assistiu, pode voltar aqui no canal depois, né? E pode assistir. Está aqui essa live. É, nós já falamos que essas três áreas são coisas diferentes. Então, coaching é diferente da terapia, que é diferente da psiquiatria. Psiquiatria prescreve remédios. Psicologia, ou mais especificamente terapia, é uma ciência que mexe realmente com transtornos de equilíbrio emocional, comuns e menos comuns. Coaching é completamente diferente. Então, olha só, depressão não se trata com coaching. E o coach que te falar diferente disso, eu duvidaria um pouquinho das razões para isso. Depressão é uma doença séria, global, é um problema real, tem diagnóstico para isso e tem ferramentas muito específicas. Tem abordagens de terapia específicas que funcionam e tem outras que não funcionam para tratamento de terapia. Coaching para tratamento de depressão. Coaching não é terapia. Então, coaching não deve ser usado para tratamento de depressão, nem para tratamento de ansiedade, nem para tratamento de bipolaridade, nem para tratamento de nada desse jeito, que é um diagnóstico que o psiquiatra faz para o seu paciente, ok? Para que serve coaching? Coaching é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional quando nós temos a base já estabelecida de equilíbrio e um certo sucesso. Vou dar um exemplo. Temos um profissional que está indo super bem no seu trabalho, mas ele ou ela sabe que está faltando um pouquinho de soft skills, que a gente chama, ok? Que é comunicação, liderança, feedback, delegar tarefas, enfim. Tá faltando um pouquinho, por exemplo, a pessoa não sabe delegar muito bem, a pessoa não sabe falar não, ou a pessoa não sabe se comunicar com precisão. Nesse momento que entra o coaching, não é o lugar para terapia, porque não há uma coisa, uma raiz tão profunda para tratar isso, ok? Então, coaching com profissional especializado, que tem experiência, que tem o background acadêmico para isso, vai poder ajudar a pessoa nesse momento. Então, para coaching é necessária uma base de equilíbrio emocional e sucesso já real, ok? Você não pode pegar uma pessoa com depressão, ansiedade, algum outro transtorno de saúde emocional e fazer coaching com ela para tratar ou curar esse tipo de problema, ok? Faz sentido para você? Mais uma pergunta que é muito comum. Olha só, coaching. Coaching está na moda, não é? E eu já conversei com várias pessoas que falam assim: não, coaching é do diabo. É pecado mesmo. Coaching não é para um cristão. Não é para nós fazer coaching. É verdade isso? Será? O que você acha? Gente, olha só. Coaching é uma ferramenta. Da mesma maneira que um martelo é uma ferramenta. O que você pode fazer com um martelo? Você pode colocar um prego na parede e colocar um quadro bonito ali, ou você pode bater alguém. Coaching é uma ferramenta. Coaching é neutro. Agora, um martelo nas mãos de uma pessoa é uma ferramenta para o bem, nas mãos de outra pessoa é uma ferramenta para o mal. Concorda comigo? Da mesma maneira, olha só, TV. TV é uma ferramenta. Celular. Celular é uma ferramenta. Mas nós precisamos tomar cuidado
com quem está usando essa ferramenta e como ela está sendo usada. Faz sentido para você? Então, coaching está na moda aqui no Brasil. Eu quero já aproveitar um pouquinho mais esse momento, olha só, para te dar um olhar maior, ok? Coaching aqui no Brasil, eu moro no Brasil faz quase 8 anos. Em novembro vai fazer 8 anos. E nesse tempo, coaching ficou famoso realmente, assim, bem conhecido, popular, nos últimos 4, no máximo. Antes disso, nem existia tanto. Agora eu vou te dizer que nos Estados Unidos, coaching como profissão, com qualidade regulada, com certificações reguladíssimas, com uma coisa difícil de você conseguir a certificação, etc., existe desde 86. Ano 86. Entendeu a diferença? Na Europa, a mesma coisa. Coaching é uma profissão que já tem 30 anos, 30 e um pouco anos de idade, muito bem desenvolvida, muito bem controlada na questão de qualidade. Existem certificações, existem institutos que controlam tudo isso. Então, hoje no Brasil, nós estamos vivendo uma modinha de coaching e realmente tem muito profissional que não é aquilo que diz ser, mas não é por isso que coaching é do diabo. Coaching é uma ferramenta. Luiz, tem cura para depressão? Luiz, tem sim. Depressão antigamente era uma coisa muito pesada, era aquele bicho de 7 cabeças, os remédios, eu tô falando antigamente, 30 anos atrás, 20 anos atrás, era um tabu, era uma coisa proibida, era uma coisa vergonhosa. Hoje, nós temos melhorado os tratamentos para a depressão. Então, hoje existem medicamentos que não causam vício, que não causam aqueles efeitos colaterais de antes, ok? Que são muito bons e conseguem controlar a sua depressão, a depressão, né? Ao mesmo tempo, olha só, nós sabemos das pesquisas, e isso não é minha opinião, isso é fato científico, gente, se vocês quiserem, ou vocês podem pesquisar essa questão. Somente o medicamento não cura a depressão. O medicamento somente regula os sintomas. O dia em que você esquecer de tomar o seu medicamento, que é excelente, maravilhoso e pode ser usado, a depressão volta, os sintomas voltam. Então, junto com o medicamento, você precisa fazer terapia. Agora, olha só, não é qualquer terapia, não é qualquer abordagem que vai ajudar com a depressão. Estou falando sobre a depressão especificamente, ok? Então, nós temos, mais uma vez, pesquisas empíricas, não é minha opinião, que a melhor abordagem que existe hoje para o tratamento de depressão moderada ou severa com uso de medicamento é a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. E outras terapias que surgem dessa raiz de cognitivo-comportamental. Existe a terapia cognitiva, existe a terapia comportamental, que é um pouco menos eficaz para a depressão, a melhor é a TCC, cognitivo-comportamental mesmo. Tem também a terapia sistêmica, que funciona muito bem para isso, ok? Nós não podemos vencer a depressão com o poder de Deus? Jéssica, muito bom. E essa pergunta é muito comum, ok? Muito comum. Vocês já ouviram aquela frase ali que depressão é o resultado de falta de oração ou de fé? Então, assim, eu vou falar para você o seguinte: Jéssica que está perguntando e também há outras pessoas que podem ter essa dúvida. Dor de dente. Você está ali com o canal de dente inflamadíssimo, tá doendo até lá nas costas, de tanta dor. Se você orar a Deus, ele pode curar? Sim ou não? Olha, eu pessoalmente acredito que ele pode. Mas será que ele vai fazer isso? Quando você tem 1 milhão de médicos ao seu redor, que você indo lá, médicos capacitados por Deus, porque Deus é que nos deu a inteligência, que nos deu o discernimento, que nos criou seres racionais, ou seja, Ele colocou médicos aqui na Terra para ajudar você e eu. Então a expectativa de Deus e a expectativa sua própria seria você vai no médico.
Você faz a consulta, você tira, você faz ali a limpeza, você tira o dente, o que for necessário, e você resolve a sua dor, entendeu? Então, nós podemos curar a depressão só Deus e eu? Claro, claro que sim. Deus é todo-poderoso. Deus pode fazer todas as coisas. Mas a minha pergunta para você é: por que não usar a ajuda de profissionais capacitados que estão trabalhando com missão de curar pessoas? Ou seja, que estão trabalhando alinhados com Deus e seus propósitos aqui na Terra, entende? Então, nós podemos nos tratar com formas e tratamentos científicos que existem, que se originam, que têm raiz em Deus, porque Deus nos criou seres inteligentes e deu essa capacidade a nós a ajudar um ao outro. Então, eu posso te ajudar com a sua depressão e você, sendo a profissional que você é, pode ajudar a outra pessoa naquela área, ok? Então, o que eu diria é, não espera um milagre, porque eu conheço muitas pessoas por 20 anos esperando e orando a Deus que a depressão saia, quando tem um psicólogo, quando tem 1 milhão de psicólogos que poderiam ajudar em questão de meses. E a pessoa faz 20 anos que está orando e está se sentindo culpada e está se sentindo sem amor de Deus e não abençoada e tudo aquilo, porque ela simplesmente se recusa de tomar medicamento que Deus fez, ou ir consultar com um profissional que Deus ajudou a estudar, enfim. Ok? Então, não vamos fazer isso, gente, porque eu não acho que isso é espiritual ou cristão. Existe psicologia cristã? Sim ou não? A resposta é não. Existe psicologia. Da mesma maneira que não existe medicina cristã. Não tem. Entendeu? Não tem odontologia cristã. Não tem. Da mesma maneira que não tem matemática cristã ou não cristã. Tem psicologia, é a área de estudo da mente humana, de comportamento, de pensamento humano. Então, psicologia é psicologia, medicina é medicina, informática é informática. É uma área de estudo. Agora, claro que dentro dessa área nós temos profissionais que são cristãos, tem outros profissionais com outras religiões, tem outros profissionais que não têm religião e tem toda essa escolha. Então, você pode escolher um profissional que seja um profissional cristão, mas isso não significa que esse profissional usa algo diferente do que a próxima pessoa usa, no sentido de abordagem. Por quê? Porque a abordagem é a mesma abordagem. Agora, olha só, é uma questão meio complexa, tá? Então presta atenção. Por mais que a abordagem é a mesma, existem milhões de abordagens na área de terapia ou psicologia ou mesmo coaching. E dentro dessas todas abordagens, existem abordagens que são inócuas, mais ou menos assim, né? Ok, tudo bem. Existem abordagens que funcionam e existem abordagens que pioram a sua situação. Então eu vou dar exemplos para você. Terapia consiste de várias abordagens. Coaching, da mesma maneira, tem várias abordagens dentro de coaching. Então, vamos supor que você vai fazer terapia para a depressão e você vai fazer terapia constelações familiares, que está ganhando muita popularidade aqui. Então, já quero fazer uma advertência aqui para você que é cristão. Constelações familiares é uma abordagem que está ganhando peso aqui no Brasil. Outros países, se você olhar, Europa, Estados Unidos, não estão aceitando. Por quê? Porque se você abrir no Google aqui, colocar constelações familiares, a primeira coisa que vai surgir ali é uma abordagem que não tem base científica. Pode olhar, tá escrito assim. Não tem uma base científica. Então, os países que já entenderam a questão de que uma base científica, uma base de evidências extremamente importante quando a gente fala sobre o nosso cérebro, gente, esses países estão completamente rejeitando a ideia de constelações familiares. Mas aqui no Brasil a gente gosta de misticismo, sabe? A gente gosta de coisa rápida, a gente gosta de jeitinho brasileiro. É cortar aqui um pouquinho, é fazer mais fácil aqui, mais rápido ali.
Então, está ganhando peso essa abordagem completamente sem base. Então, você for lá tratar sua depressão, constelações familiares, o que vai acontecer? Você vai você vai acabar criando um conflito na sua cosmovisão. Porque se você é cristão, você não acredita na vida após morte no sentido de espíritos flutuando, ok? Mas as constelações familiares, como abordagem terapêutica, usa ancestrais que vêm falar com você através de outras pessoas. Pessoal, eu tô falando, essa é minha opinião própria, mas por favor, né, pensem, considerem, você tá livre para discordar de mim, mas se você pensar um pouquinho, a abordagem que não tem nenhum embasamento científico é a abordagem que usa ancestrais, espíritos voando ali, conversando com outra pessoa, que vai colocar a mão no seu ombro e vai comunicar para você o que o espírito... Né? Vamos ser sinceros. Não é a abordagem que vai tratar a sua depressão e não é a abordagem que você, como cristão, deve estar usando, beleza? Então, escolhe bem a abordagem para o tratamento de coisas específicas que você está enfrentando. Devemos usar profissionais? Sim, mas devemos escolher com muito cuidado, muita entrevista, aqueles profissionais que vão atender as nossas. Agora, olha só, entre um profissional cristão que usa constelações familiares, acredite se quiser, isso existe. Para mim, isso é uma medida do profissionalismo e competência e habilidade de pensar desse profissional, ou seja, não muita. Entre o profissional cristão que está usando constelações familiares e um profissional secular que está usando a terapia cognitivo-comportamental, certificado, com supervisão em dia, tudo certinho, bonitinho. Qual é que você vai escolher? Olha, para mim não tem dúvida aqui, não tem dilema nenhum. O profissional que não é cristão, mas está usando a abordagem certa, essa é a escolha. Então, se você só tiver essas duas escolhas, você escolhe pela abordagem e não pela religião do seu cristão, do seu profissional. Temos uma pergunta aqui. Gostaria de saber como fazemos para saber por quanto tempo devemos fazer terapia. Ótima pergunta. Gente, uma pergunta perfeita e também complexa. Então, eu vou tentar simplificar esse assunto para vocês um pouquinho, tá bom? Então, presta atenção. Por quanto tempo deve ser feita a terapia, o processo terapêutico? Não existe uma resposta fácil a isso. Eu vou colocar algumas categorias, ok? Eu vou falar para você o que são as recomendações científicas baseadas em evidências para cada categoria. Então, vamos começar com os transtornos comuns, aqueles que realmente a grande parte da população hoje em dia tem ou desenvolve durante a sua vida, que é depressão, ansiedade e estresse. Ok? Então, depressão, ansiedade, estresse, esse tipo de problema, quando você vai num terapeuta cognitivo-comportamental, que é o modelo mais eficaz que nós temos para hoje, e isso é resultado de pesquisas, não estou fazendo propaganda aqui, estou falando para você o que tem na área de pesquisa empírica, ok? Existe, por exemplo, NICE, National Institute of Clinical Excellence, que é uma organização no Reino Unido, muito respeitada no mundo pelas recomendações que eles fazem nessa área clínica. Então, esse instituto diz o seguinte, que a depressão moderada, depressão ou ansiedade moderada, o que significa isso? A pessoa está deprimida, mas ela consegue ainda trabalhar e viver a sua vida. Então, ela não está bem, mas ela sai de casa, ela consegue manter o seu emprego, ela está cuidando dos seus filhos, ok? Então, não é aquela depressão severa que a pessoa está na cama sem sair faz 3 anos. Depressão ou ansiedade moderada é tratada com bom êxito e com resultados duradouros
com terapia cognitivo-comportamental entre 3 e 6 meses, sem medicamento. Sem medicamento, ok? Aí o que acontece nesse processo? Tem terapia, tem exercício, tem alimentação que vai ficar regulada, então a gente olha de uma maneira holística ali na vida da pessoa, etc. Então, a depressão que não resulta de um trauma muito pronunciado, não seja uma coisa de longa data, ou seja, você não está sofrendo com depressão por 50 anos, essa depressão moderada, depressão ansiedade, deve ser tratada com a terapia cognitivo-comportamental. 3 a 6 meses você tem o seu resultado, você está livre. Agora, claro que a gente olhar, por exemplo, a questão de depressão severa ou depressão de longa data, a pessoa já passou 40, 50 anos da sua vida deprimida, nunca buscou ajuda, ou buscou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nunca engajou, nunca teve resultado. Esse tipo de caso vai precisar de medicamento, ok? Então, não tratamos somente com terapia, vai precisar de medicamento, ou seja, vai precisar consultar com um psiquiatra. Tomar medicamento normalmente funciona entre 2 a 3 semanas ali, já dá para sentir o efeito, ok? E com isso começa a terapia. E o processo de terapia, nesse caso, vai ser um pouquinho mais longo, mas mesmo assim, com a terapia cognitivo-comportamental, normalmente não passa de 1 ano, ok? Então, assim, essa é uma categoria. Vamos olhar outra categoria, alguma coisa como, por exemplo, transtornos de personalidade, borderline, que vocês devem ouvir por aí, devem ter ouvido sobre. Nós não temos nem medicamento, nem terapia que é provada a curar. Tem alguns métodos de terapia, como terapia do esquema, por exemplo, que funciona para regular ali os comportamentos, mas não cura o transtorno da personalidade. Então, a terapia, nesse caso, vai ser de longo prazo, porque nós não estamos lidando com uma simples depressão ou ansiedade, nós estamos lidando com uma questão muito profunda e complexa. Transtornos de alimentação, anorexia, bulimia e várias combinações disso aí, também demoram mais tempo. Que mais? Bipolaridade. Bipolaridade é um tipo de depressão, mas é muito complexo. Também hoje não temos, infelizmente, ainda um medicamento que cure. Nós temos medicamento que mais ou menos regula, então um psiquiatra bem capacitado vai conseguir alinhar o medicamento para que os sintomas sejam regulados, ok? Mas terapia vai ser um pouquinho mais a longo prazo. Serviu? Então, realmente não é uma pergunta fácil, é uma pergunta muito complexa, a resposta também, mas é por aí, tá bom? Pessoal, já que estamos falando sobre terapia, olha só, a minha equipe de psicólogas, nós temos um perfil no Instagram, eu vou colocar aqui, inclusive, no Instagram, isso aqui, ok? Projeto Jabes Espaço. Então, no Instagram, vocês acham a gente, coloquei ali no chat, Projeto Jabes, temos um perfil com muita educação ali. Toda semana estamos fazendo lives, inclusive amanhã a nossa psicóloga Rebeca vai fazer uma live sobre o processo terapêutico, vai contar como nós fazemos, de começo até o fim, quais são os passos, o que a gente faz com o cliente, enfim. A Lidiane, que é outra nossa psicóloga, tem especialização em crianças e adolescentes, então ela sempre fala sobre as questões de pais e filhos. Então você será muito bem-vindo ali, ok? Se quiser dar uma olhadinha, vai ser muito bom para você. Ótimo! Caroline, tinha dúvida sobre constelação, que bom que comentou. Esclareci um pouquinho para você, Caroline? Esses assuntos são assuntos sensíveis, né? A gente nunca sabe quem está assistindo. Eu sei que temos um bom grupo aqui, mas eu não estou aqui para ofender ninguém. Eu não estou aqui para falar contra uma pessoa específica e nunca faria isso. Mas eu acredito que como cristãos nós temos a responsabilidade de falar a verdade. E essa é a verdade da maneira que eu enxergo ela,
baseado em pesquisas empíricas, baseado em minha própria orientação dentro da área de psicologia e andragogia, de sempre buscar abordagens científicas, evidenciadas pelas pesquisas, pelos resultados que podem ser reproduzidos com várias pessoas, ok? Então, essa é a minha opinião, estou dizendo a minha verdade e você tem a capacidade de discernir e de decidir, você não precisa concordar comigo, ok? Juntos podemos crescer. Sobre a microfisioterapia e reiki, pode comentar se tem base científica? Caroline, não tem. É só você dar uma lida um pouquinho, pesquisar um pouquinho, não tem. Nenhum nem outro. Reiki é uma abordagem muito mística que é baseada nas religiões mais ocidentais, que também não combina com a crença cristã, ok? Então, realmente não tem base para a gente estar usando. Nós temos outras abordagens que conduzem com a nossa cosmovisão cristã, que não vão entrar em conflito direto. Microfisioterapia também é uma coisa muito estranha, muito estranha. Então, só você olhar ali, aquela que fala sobre cicatrizes emocionais e tal, dentro do seu corpo, enfim, é uma coisa que não tem nem pé nem cabeça e não tem pesquisa para isso. Jéssica, na sua opinião, todos precisam de psicólogo? Ótimo, Jéssica, na última live que eu fiz na semana passada, eu já abordei esse tema e eu vou repetir, porque é uma excelente pergunta. E a resposta é não. Não, nem todos de nós precisam de terapia. Olha só, Deus criou você e eu como seres racionais, inteligentes e, pela definição, resilientes. Eu vejo que hoje em dia acontece mais ou menos assim: os pais de filhos, né, de crianças, qualquer coisa que aconteça já leva para o psicólogo. Cachorro latiu, já levou para o psicólogo. Uma outra criança na escola disse alguma coisa, já leva para o psicólogo. Gente, não é assim que funciona o universo. Nós precisamos ter uma medida de resiliência e nós a temos. Nós precisamos desenvolver uma pele um pouquinho mais grossa, não ser um pesseguinho tão fácil de ser amassado, entendeu? Então, não, nem todo mundo precisa de terapia e nem com todos os traumas. As pesquisas mostram que quando acontece algum trauma, por exemplo, um acidente de carro, a pessoa não deve ir ao psicólogo direto depois. Por quê? Porque eu não tenho a porcentagem exata, mas algo no sentido de 60 ou 70% de casos, o seu cérebro sozinho, com o tempo, vai conseguir alinhar, realinhar, processar aquilo e você vai ficar bem sem precisar de ajuda. Em alguns casos, a pessoa precisa realmente buscar ajuda, porque ficam os flashbacks, ela fica lembrando, ela fica com medo, ela não consegue dirigir. Eu já trabalhei com várias pessoas assim, que, por exemplo, depois de um acidente não conseguem dirigir de novo. E o processo terapêutico disso é muito rápido, porque é um processo comportamental. A gente faz normalmente de 10 a 12 sessões, a mesma coisa com medo de avião, por exemplo, né, de voar num avião, e, enfim, esse tipo de coisa é resolvido muito rapidamente com um profissional que sabe o que está fazendo. Beleza? Um psicólogo pode ser coach? Ou um coach pode ser psicólogo? A resposta é sim, claro. Eu tenho formação em psicologia, eu tenho mestrado em andragogia, que já estuda educação e não psicologia, é uma área diferente, e eu tenho certificação em coaching executivo. Então, eu reuni as três coisas. Hoje, o trabalho que eu faço é, em grande parte, mais voltada ao trabalho corporativo, mundo corporativo, desenvolvimento de lideranças, produção de materiais, cursos online, materiais impressos, tenho alguns livros, enfim. Então, eu escolhi esse caminho, ok? Então, um coach pode ser um psicólogo, com certeza. Um psicólogo pode fazer uma certificação em coaching. Um médico pode fazer uma certificação em coaching ou em psicologia, certo? Tem
psiquiatras que têm pós-graduações em alguma abordagem terapêutica e etc. Então, no nosso mundo hoje moderno, realmente os profissionais, os melhores profissionais, vão ter várias facetas de educação no seu perfil. Por quê? Porque os profissionais competentes entendem que quando a gente lida com pessoas, são coisas muito complexas. Não é brincadeira. Não é eu terminar a faculdade, não é o suficiente, entende? Então eu preciso estar na sala de aula o tempo todo. Se você me perguntar quando foi a última vez que eu fiz algum curso, alguma capacitação, etc., a minha resposta é ontem, entende? Sempre estou me aperfeiçoando. As psicólogas que trabalham comigo, a mesma coisa. Então, o seu profissional, vamos supor, você está buscando um terapeuta, um psicólogo, um coach, qualquer coisa, um psiquiatra, você deve entrevistar esse profissional, ok? Na sua entrevista, você deve fazer perguntas. Quando a pessoa estudou? Aonde ela estudou? Em que ela se especializou? Que tipo de resultados ela já conseguiu para outros seus clientes e etc. Entende? Não é só porque a pessoa coloca doutor na frente do seu nome que você deve respeitar ou não respeitar, confiar. Essa é a palavra. Não é por isso que você deve confiar incondicionalmente nessa pessoa. Pergunte, faça a sua pesquisa. Em inglês nós temos a expressão que diz assim, shop around. Vai em lojas diferentes e compare os preços, entendeu? Não o preço literal, mas a qualidade, o background, aonde a pessoa estudou, que tipo de experiência ela tem, profissionalmente falando, etc. Você que escolhe, tá? Você, o consumidor, deve escolher o seu profissional. O que fazer quando a pessoa se recusa a fazer o tratamento da bipolaridade e depressão? Eu sou livre, certo? E você também é livre, certo? Então, eu tenho direito de obrigar você a fazer qualquer coisa? Não, não tenho. Eu não tenho direito de fazer o meu marido fazer alguma coisa. Não tem direito, ele é livre, ele é uma pessoa livre. Se você tem uma pessoa em casa que está sofrendo com algum tipo de transtorno, de saúde emocional, enfim, você não pode obrigar aquela pessoa a buscar tratamento, especialmente se a pessoa é um adulto. Se é uma criança, lógico que a criança deve aprender que ela deve respeitar a autoridade do pai e da mãe. A autoridade saudável, ok? Não estou falando em bater e forçar, enfim. Autoridade saudável para o bem dessa criança. Mas se a gente está falando de um adulto, não tem como você fazer com que a pessoa faça, que a pessoa engaje com a terapia. Além disso, nós temos dados científicos, pesquisas muito nítidas, dizendo que quando a pessoa vá forçada para a terapia ou algum tipo de desenvolvimento pessoal, não funciona. É dinheiro jogado no lixo, porque normalmente não é a pessoa que está pagando, normalmente é o cônjuge, é a mãe, é o pai de um adulto que está bancando aquele processo ali, a pessoa vai lá para fazer o tiquezinho, não adianta. A pessoa tem que querer, ok? Então a terapia não vai funcionar a não ser que a pessoa que a busque tenha esse desejo de melhorar a sua vida. Se é você que está querendo que a pessoa vá para melhorar a sua vida, isso não vai funcionar, eu garanto para você. Mas existem algumas coisas que nós podemos fazer para influenciar os nossos queridos a comportamento mais saudável. O que é isso? Eu estou falando de limites saudáveis. Eu não sei a sua situação, ok? Mas eu vou falar da experiência que eu tenho com várias outras pessoas. Vem uma mãe de uma pessoa jovem, então vamos supor o filho dessa mãe já tem 26 anos, está morando em casa,
não quer ajudar, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada, fica ali no videogame o tempo todo. Aí a mãe vem para mim e fala assim: ai, você pode ajudar o meu filhinho? O que você acha que eu vou responder? Não, eu não posso. Eu posso ajudar você. Como é que eu posso ajudar você? Eu posso ajudar você a saber colocar limites saudáveis no seu relacionamento com seu filho. Um piá de 26 anos deve ter trabalho, deve morar sozinho, ok? E deve se cuidar, deve ser responsável pela sua realidade. Mas normalmente nesse cenário, estou exagerando, gente, tá? Mas só para colocar o ponto aqui, mas nesse cenário, normalmente, o histórico é qual? Essa mãe, desde que o piá era desse tamanho, né, basicamente, ela limpou, cuidou, organizou, foi para a escola, brigou com todos os professores, foi para a escola, brigou com todos os amiguinhos que disseram alguma coisa, aí resolveu todos os problemas na faculdade, aí pagou o intercâmbio, aí pagou o negócio, aí cuidou. Entende o que acontece? Então, essa mãe, sem querer, eu não estou falando que essa é a situação, tá? Eu estou colocando uma experiência comum. Essa mãe criou uma pessoa inútil, uma palavra forte, mas é uma palavra verdadeira. A pessoa adulta que não está produzindo valor para a sociedade, para a sua família. E agora, essa mãe quer que um terceiro, um psicólogo, resolva a situação. Isso não funciona. A não ser, claro, que o filho queira sair desse buraco que ele se colocou ali e ele vá para o psicólogo e aí a gente trabalha, ok? Mas se o filho não quiser, quem que eu tenho como cliente? Eu não tenho o filho como cliente, mas eu tenho a mãe, possivelmente. Então, se essa mãe quiser trabalhar comigo, comigo, estou simplificando, ok? Com psicólogo. O psicólogo pode ajudar ela a se comunicar diferente, a colocar limites saudáveis. Já fiz uma live sobre isso, vai lá no canal, busque aqui. No meu canal também tem bastante informação sobre isso, então se você quiser, temos materiais, ok? Então eu consigo ajudar com isso, consigo ensinar você como dizer não, consigo ensinar você como aplicar consequências negativas quando a escolha não é saudável do seu filho, no caso, ok? Aí a gente vai influenciando aquela outra pessoa a buscar ajuda, porque ela vai entender que ela não consegue enfrentar a vida desse jeito, ela precisa aprender algo diferente. Aí sim que a gente vai ter um cliente para a terapia, ou coaching, qualquer outra coisa, e a gente pode trabalhar com aquela pessoa. Faz sentido? Então vamos lá. O pastor disse que depressão é espiritual. Olha, eu não vou dizer que a depressão não é espiritual. A depressão pode ter uma raiz espiritual. Algumas dessas pessoas viveram um cristianismo tão rígido, tão sem norte, tão sem entendimento, que elas desenvolvem de fato uma depressão. Inclusive, um dos tipos de abuso é abuso espiritual. Então, uma criança que viveu um abuso espiritual, um abuso emocional na sua família, abuso físico, sexual, etc., que tipo de relacionamento com Deus ela vai conseguir ter? Entende? Então, é claro que na depressão existe uma parte espiritual. Mas eu não sei se eu concordo que depressão é espiritual, ponto final. Hoje em dia, olha só, é uma busca muito simples que todos nós podemos fazer aqui no Google. Abra ali e coloque causas da depressão, ok? Raízes da depressão. Existem trilhões de estudos que já mostraram que existe uma susceptibilidade maior à depressão nas famílias que a depressão já existe, ou seja, fator genético, existe o fator ambiental, como eu já falei hoje, então depende das traumas, das experiências da sua vida. Então falar que depressão é só espiritual é muito raso e não é evidenciado por nenhuma ciência ou pesquisa. Então, depressão tem várias causas. Uma delas pode ser espiritual, com certeza, pode ser esse componente espiritual, mas nem é tudo
nem toda a raiz da depressão é espiritual, na sua natureza. Olha, foi um prazer muito grande conversar com vocês, ok? Mais uma vez, estamos aqui aprendendo, crescendo juntos. O que eu coloquei de informações aqui são opiniões minhas, a quais eu cheguei pela busca de orientações de profissionais, pelas pesquisas empíricas e etc, ok? Então, eu estou segura daquilo que eu estou falando. Ao mesmo tempo, você não é obrigado a concordar comigo. Você pode ter a sua opinião também, se ela é baseada em pesquisas, estudos e alguma evidência. Psicologia, coaching, psiquiatria, saúde emocional é um assunto sensível, não existem respostas simples, sabe? Não existem fórmulas, a gente, afinal das coisas, estamos lidando com mente humana que é complexa, então cada caso é um caso, mas existem abordagens e profissionais bons, existem abordagens e profissionais medíocres, cristãos ou não, e existem abordagens e profissionais ruins em todas as áreas de atuação, inclusive psicologia, psiquiatria, coaching, etc. Então, cabe a você, que é o consumidor, que vai buscar essa ajuda, se você precisar, a entrevistar o seu profissional e escolher com sabedoria direcionamento de outras pessoas, se você precisar, ok? E eu e a minha equipe, nós estamos à sua disposição. Um grande abraço, até logo!